Amém, igreja? Glória a Deus. Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ministrou essa palavra ao meu coração nesta tarde. Eu quero compartilhar alguns versículos com vocês, com a igreja na abertura deste culto. Quantos estão felizes de poder entrar pelas portas da casa do Senhor, aleluia, para adorar ao Senhor nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 43, versículo 13, vai dizer assim: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, o teu Redentor. Louvado seja o nome do Senhor, o seu libertador, aquele que salva. Aleluia. O Santo de Israel. Por amor de vós, enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos. Isto é, os caldeus nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. 16. Assim diz o Senhor, o que preparou o mar a um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda. O que trouxe o carro e o cavalo, e o exército e a força, e eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos e como um pavio que se apagaram. Eles foram extinguidos. É o que Deus está falando. Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Aí no 19 vai dizer: eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não sabereis? Eu porei um caminho no deserto e rios no ermos. Os animais do campo me servirão, e os dragões e os filhos dos avestruz, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. 21. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Porque somos um povo criados pelo Senhor. No versículo 19, é uma poderosa declaração. Louvado seja o nome do Senhor, de que em meio às circunstâncias, igreja, em meio aos desafios, Deus, Ele provê, Deus, Ele guia, aleluia. Confiar em Deus significa acreditar que Ele pode fazer o impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Ele diz que Ele abrirá um caminho no meio, rios no meio do ermo, Ele está dizendo, Ele tem uma nova direção. Louvado seja o nome do Senhor. Em lugares improváveis, em lugares, louvado seja o nome do Senhor, não habitado, desabitado, vazio, o Senhor, Ele abre, louvado seja o nome do Senhor, um caminho. Ele é um manancial de águas vivas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero convidar você, diante desta palavra que o Senhor está liberando sobre as nossas vidas, a se colocar de pé e todos juntos adorar ao Senhor e declarar: Senhor, fomos criados
para o louvor da sua glória. Amém, igreja? O ministério de louvor está com oportunidade. A paz do Senhor Jesus para a amada igreja, amém? Vamos adorar o nome do Senhor, continuar em adoração, aleluia. Poderoso é o nome do Senhor, aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Se puder me ajudar um pouquinho, Diácono Júnior, ajuda só um pouquinho. O fogo não me queima, as águas não vão afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Cremos no Deus que não perde batalha. O fogo não me queima, o fogo não me queima, as águas não vão afundar, pois estás comigo. Declara com certeza, não estou sozinho, eu estou guardado em um esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu guardado perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo porque creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu creio em ti, Senhor. Aleluia. Não há nada impossível para ti. O Deus que salva, o Deus que sara, o Deus poderoso que nunca perdeu uma batalha. Aleluia. Ele está conosco, o Deus de Jacó, o nosso refúgio, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó está conosco. Estamos escudados por Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia.
o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Oh, aleluia. Quando a tempestade vier e quando o vento soprar, Ele dá a sua ordem e eles obedecem. A tempestade e o vento é o prenúncio de que algo grandioso da parte de Jesus está para acontecer. Está para acontecer na nossa vida, na nossa casa e na família. Ele está fazendo tudo novo, já saiu a sua luz. Ele está fazendo uma coisa nova, já saiu a luz. Ele está fazendo uma coisa nova. Aleluia, 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 aleluia. Ah, tu tem todo o poder, Jesus. Haja o que houver e venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo porque creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia, aleluia. Quero te convidar a continuar adorando com essa canção nesse momento, esse louvor que vai falar um pouco sobre a bondade de Deus e o que nos traz aqui, o que nos mantém aqui, o que nos mantém de pé para poder guerrear. Aleluia. É a sua bondade, aleluia. É porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Essa misericórdia que se estende de geração em geração na vida daqueles que obedecem ao Senhor, que decidiram viver no seu decreto. Aleluia, o Deus da bondade, a bondade que está no nosso Deus, tem tido misericórdia de nós. E eu quero te convidar a estar louvando ao Senhor conosco, já em ações de graça pelo que Ele está realizando, já em ações de graça porque Ele está salvando, Ele está libertando. O cativeiro está ficando vazio. Os carcereiros estão sendo derrotados. Então começa a adorá-lo nesse lugar. Aleluia. Em ações de graça. Eu já te agradeço pela palavra que vai ser liberada nessa noite, Senhor. Aleluia. É a tua bondade, soberano Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Te amo, Deus.
tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou na tua mão, desde quando eu me levanto até o meu deitar, cantarei da bondade do meu Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo. Tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz, aleluia, que me guia em meio ao fogo. Ele não me queima na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que é meu Pai, que meu amigo é, e eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor, és fiel em todo tempo, em todo tempo. Tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Oh, aleluia, ela nos segue, ela nos segue. Oh, barabachobrenaracalabaçu, ela nos segue, ela nos segue. Arabachobrenaracalas, Riomanarasuriandarás. Aleluia. Faz de novo, opera de novo, Senhor. Aleluia. Tua bondade me seguirá, Senhor. 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 És fiel em todo tempo, em todo tempo. Com todo fôlego eu cantarei a bondade de Deus. Declare, tu és fiel, Senhor. És em todo tempo. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei
ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Quantos têm vivido? Tenha certeza que tem vivido dessa bondade, da bondade do Senhor, da misericórdia, da graça dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para você neste momento, olhe para os seus pés, para o seu corpo. Você está calçado, você está vestido. Louvado seja o nome do Senhor. Você está respirando, você está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos muitos motivos para engrandecer e adorar ao Senhor, para sermos gratos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque em todo tempo o Senhor está fazendo nova todas as coisas em nossas vidas. Quando Ele disse ali para Isaías esquecer das coisas que para trás, ficaram, o Senhor não estava falando para o povo, pastor, esquecer das maravilhas que Deus já havia feito, mas o Senhor estava ali trazendo ao povo, ao coração do povo, a esperança, dizendo que Deus é o Deus do ontem, do hoje, aleluia, e do amanhã, e Ele faz nova todas as coisas, todos os dias. Eu sinto a graça do Senhor em nosso meio. Igreja, tem anjos do Senhor que foram comissionados pelo Senhor, receberam ordem do Senhor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor, para nos servir, para trabalhar. Enquanto você está aqui, os anjos do Senhor estão trabalhando, eles estão trabalhando, assim diz o Senhor. Os anjos do Senhor estão trabalhando em prol da vida do povo de Deus. Quantos livramentos, igreja, o Senhor nos concede, que nós nem tomamos conhecimento. Aleluia, Ele está enviando, aleluia, anjos. Ele está nos guardando, livrando a nossa casa, livrando os nossos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão diácono Anderson, estenda suas mãos assim para os céus. Louvado seja o nome do Senhor, porque foi dado ordem aos anjos do Senhor para trabalhar. E canta sobre a tua vida, sobre a tua casa. Não vale encantamento, não vale palavras de maldições. As bênçãos do Senhor recebe nesta noite. Olha o que Deus entrega em tuas mãos, meu servo. Alabassuri canta, anarabachúbia. Este é o Deus, igreja, que Ele não pede conselho para o homem. Louvado seja o nome do Senhor. E nem depende do homem. Quando Deus dá ordem, quando Ele quer operar, ninguém pode impedir. Aleluia, a poderosa mão de Deus trabalhando nesta noite em prol da igreja do Senhor. Aleluia, glorifica o nome do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Esta casa está cheia da glória de Deus. Esta casa está cheia da presença do Todo-Poderoso nesta noite. Aleluia. Tem horas que Deus, Ele manda os anjos, mas tem horas, pastor Jessé, que o próprio Senhor, Ele vem na terra, anabassuri canta, anarabachébia, e começa a marchar, e começa a trabalhar, e começa a guerrear, e começa a pelejar. Alabassuri canta, anarabachébia.
Ele está pelejando. Ele está pelejando pela sua igreja. O Senhor está trabalhando pelo seu povo nesta noite. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Anarabacébias. O Senhor já determinou vitória. O Senhor já determinou ao seu povo. Aleluia. Tem livramento do Senhor nesta noite. Tem direção para a tua vida. Aleluia. O Senhor te guarda. Ele te esconde. Aleluia. Tu estás seguro, assim diz o Senhor. Temer porque os homens, se o exército dele é muito poderoso, assim diz o Senhor. Temer porque era o homem, temer porque o adversário da nossa alma, igreja, aleluia, é o Senhor que exila todos, é o Senhor que extermina todos, aleluia. E o Senhor não entra em uma guerra. Ele não entra para pelejar pelo seu povo, pastora. Aleluia, para perder a vitória, para perder as causas. Louvado seja o nome do Senhor. Haverá restauração. Haverá restauração em famílias. Haverá lares restaurados pelo Senhor. Porque a mão dele está trabalhando. Haverá livramento do Senhor. Haverá restauração, restituição, assim diz o Senhor. Lebassuriandanai, alabassuriandanagasúbia. A igreja glorifica a Deus. Se a igreja pudesse contemplar o que eu estou sentindo e o que eu estou vendo com os olhos espirituais nesta noite. Erebassurianda, anagassévias, olabassoreanda, olabassuricanta, narabassou. Olha o Senhor aí entrando dentro desta casa, dentro deste lar. Olha o Senhor entrando, olha o Senhor limpando, olha o Senhor limpando, olha o Senhor limpando. Ele está limpando. Olha as águas purificadoras. Eu vejo as águas do Senhor. Elas estão entrando em lares nesta noite. As águas do Senhor estão entrando para limpar. Ora, canta, se você crê, recebe. Recebe, porque eu vejo as águas do Senhor limpando muitos lares. Ora, canta, naramanaias. Nós não viveremos as maldições dos nossos antepassados. Mas as maldições são quebradas. Orabassuri canta, analabaxé. Quando ele chega, a doença vai embora. Quando ele chega, o Senhor chegou em muitos lares nessa noite. Ele chegou para libertar os cativos. Olha as correntes. Ouça o barulho de correntes, missionária Carla. Olha os barulhos de correntes. Ora canta narabaço. Rabaço, ora canta narabá. O Senhor está quebrando correntes. O Senhor está quebrando correntes. O Senhor restaurará. O Senhor restaurará lares nessa noite. Ele restaura a visão de cegos, a audição dos que estão surdos. O Senhor levantará paralítico. Recanta narabá. Erebassore anda narabaxa. Erebassore canta narabá. Erebassore canta. Assim diz o Senhor. Ele entra nos lares. Ele entra nos lares e verão a luz. Alabassuri canta narabaxébias. Aonde havia trevas, a luz chegou. Aleluias. Aonde havia impurezas, sujeiras, o Senhor está limpando nesta noite. O Senhor está restaurando.
O Senhor está restaurando lares, casamentos. Orebassore canta naramanaias. Aleluia. Tem horas sim que nós começamos a lutar, nos posicionamos. Aleluia, para ver as maravilhas de Deus. Fazemos o que está ao nosso alcance. Aleluia. E quando Deus sabe que você não pode, que você está fazendo tudo aquilo que está no seu alcance, aleluia, Ele entra com o impossível. Ele entra com a mão dele poderosa para curar. Eu sou testemunha disso, igreja. Aleluia. Eu e a pastora Vera e a minha casa somos testemunha disso. Que onde o inimigo estava trabalhando, tentando trazer destruição, o Senhor entrou com vida. O Senhor entrou com cura. O Senhor entrou com libertação. O Senhor entrou com restauração. O Senhor entrou. E hoje é morada do Espírito Santo. Aí sabe o que Deus faz? Aleluia. Deus vai limpando a mente do homem. Aleluia. O Senhor vai enchendo com a presença dEle, com o Espírito dEle. Aí, presbítero Jackson, Deus cumpre as profecias. E aí ele diz: eis que darei sonhos. E aí Deus começa a se revelar o homem no íntimo. Aleluias. Deus tem todo o poder, igreja. Ele resgata o homem. Ele resgata o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto a presença de Deus de forma poderosa. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Aleluia. Deus faz nova todas as coisas. Aleluia. Louvado seja. Não duvide. Não duvide do que Deus pode fazer. Aleluia. Quantas vezes recebemos diagnóstico dos homens, palavras determinadas pelos lábios dos homens, que é impossível. O cenário pode até ser de destruição e de morte, mas o Senhor, quando declara vida e restauração, louvado seja o nome do Senhor, Ele entra para trabalhar. Ele entrou. Labachurianda nagashébias. Alabassurianda nagasúbia. Eu vejo alguém que estava em um quarto escuro, pastora, e Deus entrou naquele quarto. Deus entrou naquele quarto e Ele visita um jovem nessa noite. Anarabassurianda. Os espíritos opressores estavam trabalhando, estavam operando naquele quarto, mas a luz do Senhor chegou. A luz do Senhor chegou. A luz do Senhor. A luz do Senhor chegou. E os espíritos opressores bateram em retirada. Elebassore canta naramaias. Arabaxoreanda narabassúbias. Deus visita um jovem nesta noite. Deus visita uma casa e um quarto. Aquele jovem, ele tem estado naquele quarto dia e noite. Mas hoje o Senhor chegou. A unção do Senhor está sendo derramada sobre esta casa, porque esta casa tem um dono, igreja. Aleluia. Esta casa pertence ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Enquanto você está aqui, Ele está pelejando, Ele está trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. E tu contarás testemunho. Alabassurianda nagasúbias. Erebassore canta naramanaias. Anarabassurianda nabasúbias. Anarabassuri canta narabassubianda naramanaias. Aos teus olhos parecia perdido. Nalabassurianda nabassúbias. Mas eu entro alabassuri canta narabassúbias. Para alabassurianda nabassúbias desfazer as obras do inimigo.
na labassurianda nagacérbias. Eis que declaro que nenhuma das minhas promessas sobre a vida do teu se frustrará. Analabassurianda nagassúbia. Olha este cântico, anabassurianda, meus filhos, que coloco nos vossos lábios nesta noite. Anabassurianda nabassúbia. E é cântico de vitória. Analabassurianda nabassúbia. Verás, verás, verás o que hoje falo com vós. Analabassurianda nábias. Como entro com a minha mão trabalhando. Nalabassuri canta. Analabaxérbia. Eu toco por dentro e eu vou trabalhando na bassúbia. Eu vou trabalhando e digo: Anabassuri canta. Quem pode? São as obras do inimigo. Alabassuri anda na gachébia, que prevalecerão contra a minha igreja. Na labassuri anda na gachébia. Eu digo, labassuri canta. Sou eu o Deus poderoso. Anabassuri canta narabachou, que desfaço. Anabassuri anda na gachúbia. Olha aí as feitiçarias. Olha aí os altares que foram erguidos. Anabassuri anda na gachébia. Mas digo desfaço, hein? Na labassuri canta. E digo contra as vossas vidas. Na labassuri canta, na rabachébia. Eu me coloco na frente. Eu sou o escudo do meu povo. Anabassuri anda na gassúbia. E digo mal. O mal baterá em retirada. Labassuri anda, anabassuri canta na basérbia, porque eu cheguei e canta na bassúbia para dar vitória à minha igreja. Anabassuri anda na gassúbia. Ari canta, ficai com a minha paz e com a minha graça. Oh Espírito de Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nada está desapercebido aos seus olhos. Aleluia. Quando um exército se levanta contra as nossas vidas, contra a nossa casa, o Senhor, Ele envia exércitos poderosos, aleluia, para trabalhar e desfazer as obras do mal, igreja. Louvado seja o nome do Senhor, igreja. Vamos agora ofertar a casa de Deus, amém? As orações serão feitas após a ministração da palavra, amém? O Senhor vai ser feita ministração sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a nação, o ungido de Deus que estará ministrando a palavra de Deus. Então nós vamos ofertar com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Com alegria, venha ofertar, amém, igreja, a casa do Senhor nesta noite. O Senhor, Ele é bom e nós temos vivido da bondade de Deus. Tenho certeza que nada tem te faltado e faltado à tua casa. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem tu és. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos.
te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, luz na escuridão, luz na escuridão, luz na escuridão. Glória a Deus. Antes do diácono Mauro orar pelos dízimos e ofertas, eu rapidamente vou contar alguma experiência sobre a oferta dessa semana. O meu filho, ele veio quarta-feira e eu vi quando ele abriu o celular dele e ele fez uma oferta na hora que foi chamado a igreja para ofertar a casa do Senhor. E quando foi ontem, igreja, ele ofertou, ficou ali caladinho, e quando foi ontem, ele abriu o aplicativo do banco dele, recebeu uma mensagem e um valor que ele não estava esperando. Foram 10 vezes mais o valor que ele semeou a casa do Senhor. E aí ele abriu e ele lembrou, o Espírito de Deus fez ele lembrar da semente dele na casa do Senhor. Amém? Esse é o testemunho do meu filho, mas eu estou aqui agradecendo a Deus porque este solo é um solo fértil. Amém? O diácono Mauro estará orando, abençoando a igreja, orando pelos dízimos e ofertas. A paz do Senhor, meus irmãos, levante suas mãos. Soberano Deus, eterno Pai, vai derramando, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia sobre a vida de cada um essa noite, ó Pai. Vai abençoando, Senhor, a vida de cada um que ofertaram, os que não ofertaram também abençoa em dobro, ó Pai. Abençoa, meu Pai, o seu salário, as suas empresas. Vai abençoando, derramando bênção, Senhor, sem medida na vida de cada um, ó Pai, na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos, Senhor. Vai jogando por terra, Senhor, toda barreira, todo impedimento na vida financeira, venha cair por terra essa noite no nome de Jesus, ó Pai. Abençoa teus filhos, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, e todos digam amém. Muito obrigada, meu querido. Quero convidar nessa noite o presbítero Bruno, amém, pedir à igreja que se coloque de pé. Estaremos ouvindo a palavra de Deus, certamente o Senhor já liberou, né, dos altos céus a palavra dele sobre a vida do ungido do Senhor. E eu quero pedir o pastor Antônio para orar pela vida do presbítero Bruno. Boa noite, saúde da igreja com a paz do Senhor. Vamos orar pelo servo do Senhor. Pai, aqui está o teu servo no teu altar e diante de ti em primeiro lugar. Senhor, ó Deus, conduzido com teu Espírito Santo, ele vai ministrar a tua palavra. E aqui está o teu povo, Senhor, ó Deus, que veio para receber a palavra e a se alimentar da palavra. É a palavra que vai curar, que vai libertar e que vai quebrar todas as maldições, ó Pai, porque ela é poderosa, Senhor, ó Deus, como nós conhecemos infinitamente. A tua palavra é poderosa. Assim como Paulo pediu, Senhor, ó Deus, que, Pai, aos santos que orasse por ele, para que quando ele fosse ministrar ou pregar a palavra, levar a palavra, Senhor, ele pedindo que, para que o abrir dos lábios dele, Senhor, ó Deus, Pai, venha a tua palavra com autoridade e ousadia. Assim eu peço pelo teu servo,
o presbítero que aqui está, ó Deus, e que o nosso coração esteja pronto para receber a tua palavra. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Quero cumprimentar a igreja amada com a paz do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus, nosso Senhor, possa estar com toda a igreja, com todos aqueles também que vão nos acompanhar através da transmissão. Que o Senhor Jesus Cristo confira do seu amor, das suas misericórdias, e assim nós venhamos mais uma vez nos alegrar e regozijar na presença dele, porque ele é maravilhoso. Amém? Meus irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos. Vamos ler um texto anterior, Marcos capítulo 4. Capítulo 4. É justamente a passagem anterior ao tema dessa campanha. Marcos capítulo número 4, versículo de número 35. Que está assim escrito: Jesus acalma a tempestade. Eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecer essa grande e maravilhosa oportunidade que a nossa liderança e esse ministério tem nos conferido. Bem, que Deus possa abençoar nossa pastora, nosso pastor. Nós estamos nessa campanha, uma campanha assim muito forte, né, irmãos? Estamos falando sobre libertação, estamos falando sobre quebra de maldições, né? E a libertação ela vem através das quebras de maldições e através do nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome sobre todo o nome. Aí queria te convidar mais uma vez a você se situar na Bíblia, no livro de São Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Vamos ler do 35 ao 41 para o entendimento ficar bem fixado. E depois nós vamos ler também alguns textos do capítulo 5. E assim o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Quero dizer mais uma vez que é uma honra hoje estar com a toalha e com a bacia para poder fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Amém? É sempre uma honra falar para a igreja linda do Senhor e que Deus possa nos abençoar. Amém? Diz assim um texto, Marcos capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. 40. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pode se assentar em nome de Jesus. Já podemos entrar no versículo de número 1 e 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E chegaram a outra margem, no capítulo 5 de Marcos, capítulo 5, versículo 1 e 2. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Pode ser que esteja em outra versão, mas aqui na minha está em Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Irmãos, esse texto que nós lemos adiante do capítulo 5, o qual fala do tema desta campanha, é um texto que é relatado nos três evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Nesses três evangelhos, a mesma passagem do Gadareno é dita de outra forma,
mas não falta a esses textos, anteriormente, a passagem que o Senhor Jesus Cristo realizara no Mar da Galileia até chegar à província dos Gadarenos, pertencente a Decápolis. E isso me trouxe um grande espanto, assim, e despertou a minha atenção para que nós viéssemos a atentar para o que está acontecendo nesse texto. Esse texto ele fala de uma libertação muito grandiosa, que ocorreram, uma das mais intensas com respeito ao campo espiritual, foi esta libertação que o Senhor operara do endemoniado gadareno. E também algumas passagens falam que o Senhor, antes dele passar ao margem, ele estava falando com a outra multidão que estava do outro lado sobre a passagem do semeador e do grão de mostarda. O Senhor, ele iria atravessar aquele mar para poder fazer um plantio profético, porque aquela região de Decápolis, por mais que ela fosse a mais longínqua de Jerusalém, e ela fosse mais a oeste, adentrando a Ásia, aquela mesma região era a região onde se situava 3 tribos, Gade, Ruben e Manassés Oriental. Aquelas tribos faziam parte do reino do norte, e o reino do norte, nós bem sabemos que foi invadido e caiu, houve a queda de Samaria, e o reinado do norte, ele foi destroçado, e ficou só a parte do reino do sul ainda perseverando em adorar o Senhor. Então, dentro deste cenário, eu consigo identificar que existia uma maldição que percorria aquela região durante anos. Mas nem por isso nosso Senhor Jesus Cristo ia deixar de pisar naquela terra e operar grandemente um dos maiores milagres de libertação que ocorrera. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe desafio difícil o suficiente para o nosso Deus. Lucas 1, 37. Porque para o nosso Deus nada é impossível. Ainda que para aquela multidão que estava lá fosse impossível aquele homem ser liberto daquela perturbação, o nosso Senhor se apresentou ali. Mas vamos para o mar. Eu pretendo não me alongar muito, irmãos. Vamos para o mar da Galileia, que o Senhor Jesus Cristo precisou atravessar para poder chegar até aquela região. O Senhor, ele começa a atravessar, chama os seus discípulos e embarca. Eu acho interessante que os discípulos, alguns deles eram expert em passar pelos mares, pescar, tinham costume com aquele tipo de rotina. Mas naquele dia eles se depararam com uma tão forte tempestade que eles foram recorrer àquele que não tinha qualidade de pesca, mas era carpinteiro. Mas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O carpinteiro que sustenta o barco de madeira, e se ele fala que o barco não vai afundar, o barco certamente não vai afundar. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ele deu a palavra, passemos para outra banda, é porque certamente eles chegariam a outro lugar. Adentrou-se o barco e começou a travessia, mas no meio da travessia veio aquela grande tempestade. E eu quero dizer para você que aquela tempestade não ocorreu de ordem natural. Aquela tempestade foi a tentativa de um impedimento que o adversário articulou para que Jesus não chegasse ao território de Gadara, ao território de Decápolis. Todavia, o nosso Senhor chegou lá. Mas eu acho interessante e maravilhoso que o nosso Senhor propositalmente estava dormindo e estava tranquilo com respeito àquilo tudo que iria acontecer. Nosso Deus já sabia, né, irmãos? Aí, a partir de então, começamos a adentrar na parte espiritual que o texto nos revela.
batalha espiritual, maldição territorial. Existia uma maldição territorial, e naquela maldição territorial houve impedimentos para que o Senhor chegasse a Gadara para poder executar a libertação do gadareno. Porque aquele gadareno não seria só apenas um homem que receberia uma libertação, mas ele também anunciaria a palavra do Senhor. Então nós começamos a entender que Deus ele tinha um plano, e um plano abrangente ao pisar na terra de Gadara. O Senhor precisava operar e precisava chegar naquele lugar. Mas o príncipe daquela região de Gadara se colocou em oposição para que Jesus não chegasse a outra banda. Estamos falando sobre maldição territorial, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. A maldição territorial, ela pode demandar a maldição geracional, que é a maldição sobre a família, e a maldição sobre a saúde também pode demandar uma maldição econômica, porque aquele povo vivia de uma atividade econômica imprópria, que não estava relacionado à lei dos judeus. Nós também entendemos que houve uma mistura do povo durante tantos tempos. Aquelas tribos, era a tribo da região de Decápolis, era uma região que fazia um complexo de 10 cidades que chegava até Damasco. Então houve uma grande mistura ali entre aqueles povos. E o povo de Deus, o povo onde estava situado a promessa, onde Josué havia entregado a terra, estava comercializando porcos. Então, aquela maldição territorial começou a demandar outros tipos de maldições sobre aquela região. Mas eu quero agradecer o nome do Senhor, porque o meu Deus, o nosso Deus, Ele vê muito mais à frente do nosso tempo. O nosso Deus, Ele é atemporal. O nosso Deus, Ele não se prende, não se condiciona ao nosso relógio humano, não. O nosso Deus, Ele sabe muito bem a hora que Ele vai pisar em um local e vai promover, aleluia, a transformação. Mas é necessário, antes disso, que existam corações voltados ao nosso Deus. O Senhor, Ele vai operar, Ele vai quebrar, Ele vai desfazer, Ele vai adentrar. Eu quero chamar para você a atenção, para que você venha observar como uma maldição territorial se manifesta e se executa. Agradecido ao nome do Senhor. Vocês já repararam aquela região que fica entre a Praça Seca e o tanque? Jesus Cristo de Nazaré. Nos cobre com o teu sangue, Senhor. Cobre a tua igreja com o teu sangue. Vocês já perceberam o estado espiritual daquela região? Já viram quantos acidentes de veículos acontecem naquele lugar? Certa vez eu estava trabalhando e a viatura do BOP enguiçou ali, bem naquele meio, bem naquela região. E o trânsito ali ficou terrível, justamente naquele cruzamento. As regiões territoriais demandam algum tipo de operação das trevas em alguns locais. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Nós bem vemos no livro de Daniel, gostaria que você abrisse a Bíblia. Sabíamos que o Daniel era um homem compromissado com o Senhor, que vivia em oração, aleluia, Jesus. Agradecido ao teu nome. Vivia em oração e tinha uma vida diferenciada diante do Senhor. Na época de Jesus, aleluia,
o anunciar da palavra de Deus e o ouvir do povo já promoveu uma clareza para que o Senhor viesse a operar naquele lugar. Jesus era o próprio Deus na terra e Ele mesmo iria destronar, aleluia. Ele mesmo iria destronar para poder chegar em Gadara e libertar o gadareno e começar a libertar aquela região. O próprio Senhor ia operar. Mas na época de Daniel, a consequência da maldição chegou sobre o povo. E Daniel começou a orar, a interceder. Ele fez uma oração diferenciada no capítulo 9. E no versículo 20. E quando ele começa a se voltar para Deus, agradecido é o nome do Senhor, ele recebe um presente maravilhoso da parte do Pai. Daniel capítulo 9. Versículo de número 20. Diz assim: estando eu ainda falando, e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel. Ele não confessou só o pecado de Judá, ele confessou o pecado de Israel. Lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, a princípio veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Engrandecido é o nome de Jesus Cristo. Você tem noção da grande revelação, aleluia, que Daniel recebera? Eita, Jesus, já foi falado aqui que os anjos do Senhor estão trabalhando ao nosso respeito. Andará baixeia na saio. Sabemos que hoje é um dia um tanto complicado, sexta-feira, onde muitos corações se voltam para a noitada, para aproveitar o final de semana, e outras pessoas para poder oferecerem outros tipos de coisa. Mas o nosso Deus marcou esse encontro com cada um aqui, para dizer, aleluia, que os anjos do Senhor estão à nossa disposição. Estão trabalhando ao nosso respeito, e em breve, nós teremos o resultado do trabalhar do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Uma grande revelação apareceu dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. Um anjo nomeado. Gabriel voou até, que era um anjo mensageiro que iria aparecer no livro de Lucas capítulo 2. Esse mesmo anjo apareceu no Velho Testamento para poder falar com Daniel. E para poder falar com ele a respeito do que viria até o final, para que ele tivesse a consolação de que o povo de Deus seria liberto, teria dias novos, dias de, aleluia, de plenitude diante do Senhor, quando toda a palavra de Deus se cumpria até Apocalipse. Engrandecido é o Cordeiro Santo de Deus. E logo em seguida, no capítulo 10, no versículo de número 12, oh, coisa maravilhosa, meu Deus. Irmão, você já imaginou, aleluia, Senhor, a tua igreja é preciosa, o teu povo é precioso, Senhor Jesus. Meu Deus, o teu povo, ó Pai Celestial, é amado, é a igreja escolhida, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Meu Deus, você já imaginou as palavras que o céu tem para liberar sobre a tua casa, sobre a tua vida? Mas eu quero dizer para você uma coisa: tenha interesse em buscar, aleluia, a intimidade com o Senhor, aleluia, tenha interesse de buscar a intimidade com Deus, para que o Senhor, Ele possa revelar a vontade dEle sobre a tua vida, aquilo que Ele tem para poder desdobrar sobre os teus dias, aquilo que o teu Deus te liberar e falar aos teus ouvidos é imutável, porque a palavra dEle não mudará, e
aquilo que Ele prometeu fazer, Ele vai fazer ao teu respeito, se te manteres fiel diante do Todo-Poderoso. O versículo 12. Então me disse, esse é o anjo Gabriel que voou até Daniel: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, aleluia. Humilhar-te também você, aleluia, 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 Jesus. Humilhar-te você pode entender também como abrir mão. Abrir mão de muitas coisas para estar com Deus. Perante o teu Deus são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O versículo 13: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e fiquei ali com os reis da Pérsia. Aleluia. O nosso Deus, ele é atemporal, mas o meu Deus, ele também gosta de marcar alguns fatos históricos para que nós venhamos saber, aleluia, da profundidade das ações dele. Aleluia. O nosso Deus, naquela época, havia permitido que os impérios gentílicos dominassem o povo de Deus. E houve o cativeiro, Babilônia, como todos nós sabemos, mas depois da Babilônia, veio o império da Pérsia. Mas o império medo-persa, aleluia, meu Deus, ele não veio somente com a dominação no ambiente dos homens, mas antes da dominação do ambiente dos homens, foi ocupado as regiões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E houve aquela ação tremenda de Deus enviar Gabriel, mas quando Gabriel foi enviado, os príncipes que estão na região dos ares contiveram-no. Aleluia. Porque ele era um anjo especificamente mensageiro. Meu Deus. Aí o nosso Deus liberou Miguel para poder atuar, para poder trazer a mensagem, porque a mensagem era com respeito ao povo de Israel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome de Deus. Você tem noção da guerra espiritual que ocorre, aleluia, para que nós estejamos de pé, para que nós estejamos servindo ao Senhor, para que nós venhamos estar aqui subindo e adorando, aleluia. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, meu Deus. Estamos vencendo as maldições territoriais. E em nome de Jesus vamos continuar vencendo as maldições territoriais. Aleluia. Eu acho que você sabe que aqui, para onde eu estou apontando o braço, como é. Se nós pegarmos uma rua aqui reta, nós sabemos bem como é. Mas esta igreja foi estabelecida porque o nosso Deus venceu mais uma maldição territorial. Se alguém falou que Jacarepaguá seria um local que haveria vários lugares para poder adorar outros deuses, o nosso Deus estabeleceu aqui a IMGD. E essa porta vai permanecer aberta e as almas vão adentrar por aqui. E também o clamor e a oração que sai deste lugar vai causar diferença e transformação em nossas casas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então adore e exalte ao nome do Senhor, porque Ele abriu uma porta, e a porta que Ele abre ninguém fecha. Glória a Jesus, aleluia.
A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. O nosso Deus, Ele moveu, Ele venceu, aleluia. Talvez alguém falou, aqui esse lugar é o local propício para nós fazermos aquilo que nós queremos, mas o nosso Deus falou, ali naquele lugar, aleluia, eu vou levantar a minha serva, e ali muitas almas vão adentrar e vão conhecer o meu nome. E através dessa porta, maldição geracional, maldição de família, maldição econômica, maldição na saúde, estas maldições serão quebradas no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, através dessa porta aberta, o espírito da prostituição não vai conseguir conter algumas pessoas, vai ter libertação, vai ter transformação, e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia, glória a Jesus. Mas houve um joelho clamando, houve um joelho, Daniel estava orando, estava intensamente, 21 dias orando, não foi uma oração qualquer, foram 21 dias, se separando diante do Senhor. E terrível foi a potestade que se colocou contra Gabriel, ao ponto que o próprio Deus teve que enviar Miguel para haver liberação e a mensagem chegar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós lidamos com a realidade sem levar em conta o que decorre no campo espiritual, mas precisamos entender e aceitar, aleluia Jesus, entender e aceitar que o que decorre no material físico advém do espiritual. O que decorre aqui aconteceu no espiritual antes, aleluia. Mas eu também conheço um Deus, aleluia, que pode mudar decretos. Lembra de Ezequias? Que Isaías foi lá e falou, você vai morrer. Arruma a tua casa que você vai partir. Daqui a pouco o próprio Deus mudou o decreto. Deus, Ele muda o decreto através da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Através da súplica, através do arrependimento. Vou falar uma palavra aqui bem categórica para que alguém possa entender. Através do coração aberto, aleluia, o Senhor começa a mudar alguns paradigmas. Engrandecido é o nome do Senhor. Gabriel se apresentou a Daniel. Daniel recebeu aquelas palavras. E o próprio Gabriel falou, eu vou voltar, mas eles vão se colocar em oposição a mim novamente. E o príncipe da Grécia também. Versículo de número 20 e 21. Ele disse, sabes por que eu vim? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então, com respeito àquela mensagem, com respeito àquela maldição territorial, aquela opressão posta nos ares, o próprio Gabriel, que é o anjo que assiste diante de Deus, declarou que a batalha espiritual é terrível e tremenda, ao ponto de Deus ter que enviar o próprio Miguel, o anjo que pelejou contra Satanás,
para que aquelas mensagens chegassem a Daniel. Eu quero, em nome de Jesus, relatar uma experiência. Se você fique à vontade para acreditar ou não. Certa feita, o Senhor me deu um arrebatamento. E nesse arrebatamento eu comecei a subir nos ares e eu vi o céu azul e as nuvens brancas. No meio das nuvens começou a vir aquela, como se fosse como nós vemos no filme, aquele meteoro, como se fosse uma pedra muito grande, muito escura. Aí eu adentrei aquele local e vi um homem com uma armadura escura sobre um cavalo e um ser que se apresentou para ele, como se estivesse fazendo uma comunicação. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo 12. E quando eu cheguei naquele ponto, eu despertei. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aquele lugar que o Senhor permitiu adentrar estava vazio. Se aquele lugar estava vazio, era porque os espíritos que servem aquele principado, aquele príncipe, estavam operando, assim como na passagem. Vamos voltar para o Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Assim como aqueles espíritos estavam atuando em Gadara. Engrandecido é o nome do Senhor. Você está entendendo aquilo que o nosso Deus está transmitindo? As maldições, elas acontecem em decorrência da desobediência e da dominação que o adversário opera em determinada região. Eu quero me lembrar da palavra de Deus, aleluia, Jesus. Quando, no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, quando Elias orava e Acabe e Jezabel reinavam, e o povo estava passando por miséria, porque o Senhor, segundo a sua palavra, através da boca de Elias, trancou as chuvas. Olha a maldição econômica chegando aí. Porque o povo idolatrando achava que quem dava as sementes, quem fazia as sementes brotarem era Baal. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero proclamar em nome de Jesus que a maldição financeira, se alguém se levantou para poder proclamar essa maldição financeira em nome de Jesus Cristo, esta maldição também será quebrada e bênçãos chegarão na mão do povo de Deus. Você crê? Você que andarabassaio de onaravachei, endecaio tapassaio rebiafá, nurianda cominaio terra manturavominacandarabassaio, em nome de Jesus. Toda a maldição, todo trancador, aleluia, todo trancador, aleluia, trancadores espirituais, aleluia,
serão quebrados e desfeitos pelo poder que há no nome de Jesus. Mas também não deixe de entregar sua oferta. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Voltamos para Marcos capítulo 5. Os espíritos estavam dominando o gadareno. Mas o meu Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, no meio da tempestade, ele venceu o principado para poder chegar a Gadara. O nosso Senhor, ele venceu o valente, o mais forte, para depois chegar em Gadara e vencer os exércitos do adversário, a legião que dominava aquele lugar. Aleluia. Marcos capítulo 5. No versículo adiante. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6. Marcos 5, 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz disse: Quem tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não nos atormente. Versículo 8. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Meu Deus. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. O nosso Senhor, ele venceu aquele exército e tinha que ter uma marca. Tinha que ter uma marca da vitória do nosso Deus. Você crê que Deus ele deixa uma marca de vitória na tua vida? Aleluia, aleluia, aleluia. Ele vai deixar uma marca de vitória na tua vida. O texto nos revela que aqueles demônios, sabendo que o mais forte, o valente, já havia sido derrotado, já chegaram para ele adorando. Por que já chegou para ele? Já chegou para ele se rendendo. Ó Jesus, Tu és o Filho de Deus, Tu já vieste nos atormentar antes da hora. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Eu profetizo em nome de Jesus que esse demônio que está no teu calcanhar te perseguindo, querendo ver a tua queda, ele vai ser vencido nesta campanha, no nome de Jesus. E eles já vieram, já se apresentaram com o gadareno. Sabia que Jesus ia libertar ele. Aí o nosso Senhor lhes permitiu ir para o mar, porque a vitória começou no mar, e a vitória vai terminar no mar também. E a marca da vitória do Senhor é que aqueles porcos vão todos serem destruídos como sinal da operação de Deus naquela terra. Aleluia. E o Senhor permitiu. Aqueles porcos eram um sinal da desobediência daquele povo. Era o sinal da desobediência daquele povo, a desobediência que permitia a maldição entrar e que permitia a dominação daqueles espíritos sobre aquele homem. E aqueles demônios entraram nos porcos, se lançaram no despenhadeiro no mar.
para poder configurar que o nosso Deus, ele venceu o valente e ele venceu também os seus exércitos. Mas não para por aí não, aleluia. O gadareno, versículo de número 19 e 20, teve a sua libertação. Ele foi liberto da maldição territorial, foi liberto da maldição na saúde, porque ele se cortava, ficava flagelado, ficava todo acidentado. Ele, aleluia, ele foi liberto dos maldizentes que lançavam palavras contra a vida dele, falando, ih, ó, ele lá, ó, ih, vamos correr porque ele está aí. Eita, Jesus Cristo. Ele foi restabelecido a sua casa, a sua família. O Senhor mandou, volta para a tua casa. E, aleluia. Ele recebeu uma restauração por completo. Por completo. E ele falou, Senhor, deixa que eu venha caminhar com o Senhor. Agora que eu fui liberto, aleluia, Jesus, a tua palavra é linda, Senhor, a tua palavra é maravilhosa. Deixa que eu venha andar com o Senhor. O Senhor falou, não, você não, aleluia. Eu tenho algo para você. Eu tenho algo para você, filho. Vai e anuncia nessa Decápolis. Aleluia. Aleluia. Assim como eu tive João Batista à frente de mim para poder pregar, tu vai pregar na frente de Saulo de Tarso, que eu vou libertar, porque eu vou libertar Saulo de Tarso em Damasco. Mas antes de eu libertar Saulo de Tarso em Damasco, eu vou te levantar para saberem que eu estive em Decápolis. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, ele é perito em libertar. E Ele sabe o que vai acontecer nessa Decápolis. Ele sabe o que vai acontecer nessa região que você está. Ele sabe o que vai acontecer. E Ele já está operando. Ainda que os teus olhos não estejam vendo. Ainda que o Paulo não apareceu para pregar. Aleluia. Mas o gadareno já está pregando. O gadareno já está falando. Jesus cura, salva e liberta. Jesus mudou a minha história. Jesus mudou a minha vida. Este local, esta região nunca mais será a mesma, porque a partir de Gadara, aqueles que diziam do demoniado perturbado, que andava nos sepulcros e nos desertos, agora vão saber, aleluia, que existe um Jesus que liberta, que transforma, que faz. Mas, presbítero, porque você falou de Paulo? Atos dos Apóstolos, capítulo número 9. A região de Decápolis envolvia 10 cidades. Uma das grandes cidades era Rafana, que também fazia parte do território de Damasco, da Síria. Estamos vencendo as maldições territoriais, amém? Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, versículo 3. E indo no caminho de Damasco, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor,
que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Você está pensando que o nosso Deus não está trabalhando ao teu respeito? Na verdade, os teus dias e este ano, o Senhor tem gravado em suas mãos e Ele sabe o que vai executar na tua vida. Aquela região de Damasco recebeu o maior missionário do Novo Testamento. Mas antes, o Senhor libertou o gadareno lá embaixo, lá em Gadara. E a palavra de Deus era propagada. Saulo, ele saiu com ordem. Estamos falando sobre maldição territorial, amém, irmãos? Saulo saiu com ordem de Jerusalém até Damasco, para ir nas sinagogas procurar crentes para poder matá-los, para poder entregá-los à prisão. Mas no meio daquele caminho, o Senhor Jesus Cristo apareceu. Estamos vencendo as maldições no território. Em nome de Jesus, estamos vencendo as maldições territoriais. Aleluia. Quem está longe, o Senhor vai alcançar. Aleluia. Também quem está perto, Jesus vai alcançar. Aleluia. Engrandecido é o nome do Senhor. Exaltado é o nome de Jesus. O Senhor vai operar libertação. O Senhor vai operar libertação, aleluia. E depois que a libertação acontecer, aquele Saulo vai se tornar um Paulo, para a honra e glória do nome do Senhor. O Senhor que me trouxe aqui à memória uma experiência que eu vivi. Infelizmente, eu perdi meu irmão com 16 anos. Infelizmente. Estava no culto jovem, eu era dirigente da juventude, e daqui a pouco chegou a notícia: teu irmão morreu. Tinha acabado o culto. E depois que o meu irmão de 16 anos faleceu, aquela região ficou tenebrosa. Uma grande maldição tomou conta daquele lugar. Aprove ao Senhor trazer minha mãe para Jacarepaguá. A minha irmã também já situou no seu endereço. E eu também voltei para vim para Jacarepaguá, saí, passei uma grande experiência com Deus em Caxias e tornei para cá. Se de repente eu estivesse lá, aquela maldição territorial teria devastado. Mas aprove ao Senhor fazer dessa forma. Você já reparou que tem alguns locais, algumas regiões que nós entramos, que nós sentimos uma presença terrível. Estamos em nome de Jesus. A IMGD está vencendo as maldições. Estamos vencendo as maldições territoriais. Aleluia. Se Satanás programou que este lugar onde você está vai ser um local de destruição, de perda, de prejuízo, a palavra do Senhor diz: este lugar vai ser lugar de bênção, vai ser lugar onde a minha luz vai brilhar. Bem, se coloque de pé em nome de Jesus.
Vou fazer uma pergunta aqui para alguém, em nome de Jesus. Vou fazer uma pergunta para alguém aqui, em nome de Jesus.